Bom dia, são 8 horas e 15 minutos. Está começando a primeira edição desta sexta-feira do Senado Agora. A Comissão de Direitos Humanos realiza daqui a pouco, às 9 horas, uma audiência pública sobre a forma de atuação dos órgãos de segurança pública do governo do Distrito Federal nas manifestações de servidores públicos em greve. A reunião vai debater especialmente os fatos acontecidos no último dia 28 de outubro, quando houve uso da força e de produtos químicos para dispersão de manifestações. O programa Ecosenado de novembro, que tem estreia neste fim de semana, traz uma entrevista especial com a senadora Lídice da Mata. Integrante da Comissão de Meio Ambiente, a parlamentar defende medidas para facilitar as ações de conservação do bioma Caatinga. A entrevista foi gravada no viveiro do Senado. A senadora Lídice da Mata conheceu as instalações do viveiro do Senado durante a gravação do programa Ecosenado. No viveiro é feita a compostagem do lixo orgânico coletado no Senado. O resultado do processo é utilizado como fertilizante para a produção de mudas. Baiana, deputada constituinte e ex-prefeita de Salvador, a senadora defendeu investimentos na revitalização do Rio São Francisco e fez um alerta. Se isso não for feito logo, a transposição, que já consumiu 8 bilhões de reais de investimentos, não terá êxito. O centro da política hídrica do país não pode ser a transposição do Rio São Francisco, mas sim a sua revitalização. Porque sem a revitalização do rio não há o que transpor. Então, esta justamente que é a meta nossa. Nossa bancada no Senado, tanto o senador Otto quanto eu, temos insistido na tese da revitalização do rio, justamente porque nós que convivemos na Bahia temos a convicção e conhecemos trechos do rio que já está praticamente seco. E é essa situação que não pode continuar. Lídice da Mata também defendeu medidas para a conservação do bioma Caatinga. Ela é autora de um projeto já aprovado pela Comissão de Meio Ambiente que prioriza a destinação de recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente para ações de conservação deste bioma. A Caatinga é justamente um bioma que está colocado em situação de muita dificuldade de convivência. Para que a convivência, para que quando a seca chegue, seja mais fácil conviver com a seca, justamente nós precisamos que as plantas nativas, que o bioma Caatinga esteja preservado para diminuir os efeitos da seca. Às 9h30, a CPI do assassinato de jovens faz audiência pública no Rio de Janeiro, com a participação de representantes da Anistia Internacional, da ONG Viva Rio, do Observatório de Favelas, da Secretaria de Segurança, do Juizado da Infância e Juventude, das Polícias Militar e Civil e da Defensoria Pública. Já a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária faz audiência pública agora pela manhã em Porto Velho, Rondônia. Na pauta, as ações de defesa agropecuária naquele estado, visando a ampliação das exportações de carne bovina. Regras para o direito de resposta por ofensa jornalística e mais recursos para o Fundeb. Algumas das decisões tomadas pelo Senado na semana. Veja os destaques. O advogado-geral da União e o ministro da Casa Civil entregaram ao presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, a defesa do governo sobre as chamadas pedaladas fiscais de 2014. Não acho nada de anormal que o relatório prévio, que tem todos os seus méritos, é o juízo de valor feito pelos ministros do Tribunal de Contas da União, possa ser interpretado. Eu não sei o que vai sair ainda da CMO e do Congresso. Óbvio que eu tenho expectativa que nossas razões sejam acolhidas e que as contas da presidenta Dilma sejam aprovadas. Eu não vejo por que macular um julgamento ou outro. Todos os dois têm legitimidade. O plenário aprovou o projeto do senador Roberto Requião, que disciplina o direito de resposta do ofendido por matéria divulgada na imprensa. A proposta segue para a sanção presidencial. É um direito da cidadania, é o direito ao contraditório, o direito de defesa de qualquer pessoa agredida por um meio de comunicação. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu a aprovação do projeto que garante segurança jurídica aos acordos de leniência
feitos com empresas que cometerem ilícitos, por exemplo, em casos de corrupção. A matéria condiciona a validade dos acordos à participação do Ministério Público. Sem a presença do Ministério Público, as questões penais não estariam ali resolvidas. Portanto, a presença do Ministério Público, antes de mais nada, uma premissa, dá segurança jurídica a que esses acordos de leniência possam ser consagrados, sem que, como desdobramento, você tenha qualquer tipo de ação penal a quem se ofereceu para a assinatura desse acordo de leniência. A Comissão de Educação aprovou o projeto que reserva 50% das rendas do petróleo destinadas à União para o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Nossa ideia de alocar recursos do pré-sal pudesse serem considerados recursos adicionais e não deixar prevalecer um mero jogo contábil. As condições precárias de trabalho dos operadores de teleatendimento foram tema de audiência na Comissão de Direitos Humanos. Os call centers, ou as centrais de atendimento, são verdadeiros fábricas de mutilados, de adoecimento. A Comissão de Infraestrutura realizou audiência sobre a situação dos presídios. Nós entendemos que é necessário, inteligente, que a União crie uma política penitenciária de apoio não só à construção de vagas, mas de suporte às alternativas penais. O crescimento da população penitenciária que o Brasil tem experimentado não é compatível com o PIB brasileiro. As comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos fizeram audiência conjunta sobre projeto que regulamenta as relações de trabalho entre os profissionais de beleza e os donos de salões. Para que se regularize uma grande questão que nós temos hoje, que é da informalidade. A informalidade no Brasil, nesse setor, ela é latente, ela é grave e ela é péssima para o profissional. A Comissão de Educação avaliou a Política Nacional Cultura Viva. A aprovação da Lei Cultura Viva, da Política Nacional Cultura Viva, ela insere um novo mecanismo de financiamento, que é o termo de compromisso cultural, cujo modelo de prestação de contas ele é mais simplificado, a própria forma de apresentação do projeto também. E a Comissão de Mudanças Climáticas realizou audiência para discutir soluções emergenciais para evitar o colapso hídrico na região do Vale do São Francisco. As previsões climáticas para a região do Nordeste do semiárido brasileiro, portanto do centro-norte de Minas Gerais, elas continuam muito graves, e nenhuma sinalização climática aponta na direção de que nós teremos um período de chuvas favorável. A solução para o problema inicialmente será a diminuição da vazão da barragem de Sobradinho. Essa vazão, que já foi de 1.300 metros cúbicos por segundo, hoje está em 900 e vai ser reduzida para 800 metros cúbicos por segundo. Ao mesmo tempo, é preciso acelerar a implantação dos flutuantes, que vão captar a água do volume morto da represa. Isso deve começar a ser feito já a partir de dezembro. O programa de visitação ao Congresso Nacional vai novamente ser suspenso neste fim de semana. A decisão é da Polícia Legislativa, que considera que a segurança dos visitantes poderia ser colocada em risco caso haja algum confronto envolvendo manifestantes acampados em frente ao prédio do Congresso. Nesta sexta-feira, apenas visitas agendadas estão programadas. Em situações normais, as visitas ao Congresso Nacional são feitas todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Os grupos saem a cada meia hora, das 9 da manhã às 5h30 da tarde. De terça a quinta-feira, somente os grupos agendados com antecedência, as visitas serão realizadas. As visitas são guiadas e incluem as principais áreas do Senado e da Câmara dos Deputados. O programa de visitação ao Congresso atende em média 14 mil pessoas por mês. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Logo mais, você assiste à sessão não deliberativa do Senado. Enquanto isso, fique com a nossa programação.